Olá, galerinha. Aqui quem fala é o professor Santiago, ministro aula de Educação Física na rede pública de ensino. Irei acompanhar com vocês, a partir desse momento, dando continuidade ao trabalho que já vinha sendo executado. E a nossa aula de hoje ela é direcionada aos alunos da primeira série do ensino médio. Iremos trabalhar com o tema danças de matrizes indígenas e também de matrizes africanas. Galerinha, antes de mais nada, é interessante a gente relembrar alguns acontecimentos históricos. Se você relembrar lá o teu ensino fundamental, o quinto ao oitavo ano, ou sexto ao oitavo ano, ou antes disso mesmo, ensino fundamental 1, da primeira série até a quinta série, você viu que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles se depararam com os indígenas, com a população indígena que já habitava a nossa terra. E essas populações, essas tribos indígenas, eles já tinham hábitos, galerinha, muito peculiares, Eles já tinham uma cultura muito bem formada, Eles tinham contato com jogos, com brincadeiras, A cultura típica culinária e também com a dança. E é justamente sobre essas danças que iremos falar na aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre essas danças de origens indígenas e também de origens africanas, tudo bem? Antes de mais nada, vamos saber o que é dança. A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade. Ao lado dela, nós temos também o teatro e a música fechando esse tripé. Então, arte cênica, teatro, música, teatro e dança, formam as três principais artes cênicas da antiguidade. Ela também, galerinha, representa uma forma instintiva de comunicação, usando o corpo do indivíduo, por meio de padrões próprios de movimento, de movimentação. A dança é realizada de diversas maneiras em diferentes países e civilizações. Vamos muito longe não, galerinha. Se a gente for parar para analisar aqui no nosso Brasil, no nosso país, nós temos 5 regiões administrativamente divididas, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Se a gente for pensar aqui no nosso caso, que é onde estamos localizados no norte, é muito comum ali em cima no Pará, a marujada, o carimbó, o calypso. Desce um pouquinho, chegando em Manaus, no Amazonas, é muito comum o bumba meu boi, o boi bumbá. E daí quando a gente vai lá para a região sudeste, mas necessariamente no Rio de Janeiro, é muito comum o quê? O funk carioca, São tudo dança? Tudo dança, professor. Mas todas essas danças que eu falei, carimbó, o bumba meu boi ou o funk, têm a mesma expressão corporal? Não tem. São danças que usam expressões corporais, mas de formas e maneiras diferentes. Por isso o professor falou aqui no final que a dança é realizada de diversas maneiras em diferentes países e civilizações, tá? Continuando, por uma questão didática, vamos começar falando pelas danças de origens africanas e depois vamos para as indígenas, tá bom? As danças são formas de expressão corporal de extrema importância para os povos africanos. Para eles, é uma maneira de estarem sempre conectados com seus antepassados, ou seja, aqueles que já partiram, E a dança também carrega uma poderosa carga espiritual, emocional e artística, além do entretenimento e diversão. Então, nós podemos dizer que as danças africanas são muito importantes para aqueles povos, tá? Além do caráter espiritual, além do caráter também ritualístico, ela também tem essa função de divertimento, tá, galerinha? Danças de origens africanas e suas características. As danças africanas têm várias características, mas o professor trouxe 4 que são principais, e eu tenho certeza que você também já identificou elas. A primeira, as danças africanas são organizadas em círculos, semicírculos ou fileiras. Professor, eu sei o que é um círculo e eu sei o que é uma fileira, mas o que seria o semicírculo? O círculo, galerinha, é a forma geométrica circular, redonda, e o semicírculo nada mais é do que a metade desse círculo, ou seja, uma meia-lua. Outra característica muito importante, nas danças africanas, todos podem participar sem discriminação. Não há o que se falar em questão de idade, questão de status sociais ou valores financeiros.
para eles, quando você está participando da dança, ali todos são iguais. Uma outra característica é muito comum músicas, né? Isso aí é de praxe, professor. Instrumentos de percussão, as baterias, tambores, atabaques, né? E também é muito comum a gente ouvir os batuques de tambores. E a última característica que o professor trouxe, mas é de extrema importância, é você saber que as danças africanas é uma importante fonte de conexão religiosa, tá? O professor trouxe 4 modalidades de danças africanas e vamos falar um pouquinho sobre ela. Começando ali pelo Aruaque, tá? Ou Arruaque, dependendo da região onde se fale. Como vocês podem ver, galerinha, o Arruaque é uma dança que reúne um povo, tá? É uma dança que trabalha muito essa questão da organização, essa dinâmica de equipe. No Arruaque, galerinha, é uma dança ritualística da região da África, onde os instrumentos musicais são cobertos por couro de cabra, tá bom? Próxima dança que vocês estão vendo ali é a Guedra. Vocês conseguem identificar nessa imagem, galerinha, o quê? Estamos vendo ali mulheres vestidas de azul, e popularmente a Guedra, galerinha, é conhecida como a dança das mulheres de azul, por isso que elas usam essa roupa, tá bom? Na Guedra, galerinha, eles têm um ritual que envolve um pouquinho de espiritismo aí. Eles dançam e na dança deles também eles fazem agradecimento a 4 importantes elementos, que é o fogo, o ar, a terra e a água, tá bom? E daí na Guedra também, enquanto eles estão dançando, eles estão abençoando quem está presente, que pode ser você, vivo, ou até mesmo os espíritos, tá? Quem já partiu. Continuando, nós temos a Kizomba e o Zemba, que são 2 danças que às vezes dá para confundir. Por isso mesmo, o professor trouxe 2 imagens parecidas. Consegue identificar que enquanto no Aruaque, enquanto na Guedra, a dança é mais separada, aqui na Kizomba e no Zemba, o professor trouxe danças em casais, trouxe imagens em casais, justamente porque essas danças elas são assim, tá? A Kizomba significa, galerinha, umbigada, ou seja, é o contato do corpo do homem com o corpo da mulher. Ela é uma dança um pouquinho mais acelerada, enquanto o Zemba, que tem um pouco das características da Kizomba, ela é um pouquinho mais dinâmica, digamos assim, e é interessante. Kizomba e Zemba são ambas danças angolanas, tá? Lá nos povos angolanos, esses 2 ritmos são muito fortes, muito evidentes. Galerinha, finalizamos aqui, a princípio, com as danças africanas. O professor trouxe, mas apenas por questão didática e de conhecimento, algumas danças africanas que é muito forte aqui no Brasil. Olha só, a cultura brasileira é bastante rica, culinária, sotaques, jogos, brincadeiras, música e dança. Povos indígenas, africanos e europeus contribuíram muito com o que hoje podemos chamar de Brasil. Tanto é que lá na história, galerinha, vocês viram as várias civilizações que vieram para o Brasil por motivo de explorar minério, explorar ouro, trabalhar com a cana-de-açúcar. Nós tivemos os portugueses, espanhóis, holandeses, franceses. Tivemos os africanos também, né, que infelizmente vieram para poder realizar o trabalho escravo. Foi uma parte da história triste. E todos esses povos contribuíram muito. E os africanos nos deixaram, né, o que podemos chamar de congada, o jongo, maracatu e o famoso samba, tá, galerinha? Isso aí é tudo típico da cultura africana, mas que é forte aqui no Brasil. Bom, finalizamos e agora vamos partir para as danças de origens indígenas, tá? As danças indígenas são usadas como rituais, com a finalidade de representarem seus costumes. Tais danças são encontradas em diferentes culturas dos povos indígenas. As danças indígenas, elas têm alguns objetivos. O professor elencou para a gente ali 6 deles. Primeiro objetivo são danças que têm o intuito de homenagear aos mortos, tá? Segundo, espantar maus espíritos, ao mesmo tempo que atrai bons espíritos, tá? Mais um objetivo, expulsar doenças, agradecer pela colheita, pesca e caça,
marcar a mudança de fase do jovem. Quando fase ele é novinho e ele já vai passar de fase, ele já está amadurecendo. Também tem danças para esse momento e também tem danças para preparar, né, os indígenas para a guerra, galerinha. Os movimentos das danças são de caráter artísticos, compassos, movimentos e balanços com inspiração na fauna e na flora. Algumas danças de origens indígenas que o professor trouxe é o Quarupi, o Toré, a dança da onça e o Atiaru, tá? O Quarupi, o professor colocou ali a imagem de uma árvore. Por quê? Porque existe uma árvore com esse nome, galerinha. Existe uma árvore que recebe o nome de Quarupi ou Quarupi. Essa dança, ela é ritualística e ela tem mais ou menos a ver com o seguinte fato. Para alguns povos indígenas, quando eles perdem seus entes queridos, eles ficam mais ou menos um ano de luto, galerinha. Eles não festejam, eles não comemoram, eles não participam de rituais. Quando dá aproximadamente um ano da morte daqueles entes queridos, eles se reúnem e realizam essa dança. É como se eles estivessem saindo do luto e ao mesmo tempo estivessem fazendo uma homenagem póstuma aos entes queridos que morreram. E também dizem que essa dança tem o intuito de trazer os mortos de volta, tá bom? Retornar. Próxima dança, dança da onça. Essa dança da onça, a lenda conta que um jovem indígena, guerreiro, desbravador, matou uma onça, acreditem, com as próprias mãos, tá? E daí essa dança é em homenagem a esse jovem índio. Durante essa dança, a dança da onça, o índio ele vai se cobrir o corpo dele com couro, né, de onça e vão realizar essa dança. As outras duas que o professor trouxe é o toré. O toré, galerinha, ele é muito forte no Nordeste e ele une várias aldeias indígenas diferentes, tá bom? E é símbolo de resistência. E a última, o atiaru. O atiaru, ele é dançado no pôr do sol, tá, galerinha? A tradição deles é que seja dançado durante o pôr do sol. O que é que vocês têm que saber em comum? A maioria das danças indígenas, galerinha, eles têm esse fator artístico e tem esse fator também espiritual muito forte, tá? Terminamos nosso conteúdo teórico, vamos agora exercitar e ver o que aprendemos na nossa aula de hoje. O professor vai realizar com vocês duas questões e vamos ver o que a gente consegue assimilar. Questão 1. É um estilo de dança tradicional do deserto do Saara, mais popular em países como a Mauritânia, Marrocos e o Egito. E essa dança é popularmente conhecida como o Ritual das Mulheres de Azul. O conceito acima se refere a dança Aruaki, a dança Guedra, a Kizomba, Semba ou Rebita. Galera, todas essas danças são danças de origens africanas, mas a única que é conhecida como a dança das Mulheres de Azul, né, o Ritual das Mulheres de Azul, é a nossa letra B de bola, chamado de Guedra. Questão 2. Não é característica das danças africanas. Então, 4 alternativas têm características e uma não. Vamos descobrir qual é? Letra A. Organização das danças em círculo ou semicírculo. Essa é característica das danças africanas. Vimos que é círculos, semicírculos ou fileiras. Letra B diz isso, né? Organização dos participantes em fileiras também é das danças africanas. C. É uma fonte de conexão religiosa? Também é característica das danças africanas. D. Dançar para agradecer pela colheita? A letra D nós vimos que é característica das danças indígenas, tá? E a letra E, danças acompanhado por instrumentos de percussão? Também é característica das danças africanas. Bom, pessoal, dessa forma, então, finalizamos o nosso conteúdo de hoje, falando um pouquinho sobre a cultura das danças de origens africanas e indígenas. O professor irá deixar aqui, né, algumas referências para que você possa se aprofundar e conhecer ainda mais dessas culturas, né, dessas duas culturas tão ricas. Não esqueça de acessar a nossa plataforma, a plataforma Eduque, e eu aguardo por vocês em nosso próximo encontro, e até mais!